Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao podcast, um podcast patrocinado pela RV4 Investimentos. E você está no quadro O Legado, onde a gente fala com pessoas que têm histórias reais de quem entendeu na prática o que significa construir real valor, ao longo do tempo, de um jeito que marca vidas e deixa uma mensagem. Eu sou o Anselmo Nishiyama, sou Head de Growth e Marketing aqui da RV4 Investimento e hoje estou com o meu co-host aqui, Alexandre Cardoso, sócio e Head de Soluções Financeiras. E aí, Ale, tudo bem? Fala, Anselmo, tudo bem? Mais um dia aqui. Fala, pessoal, tudo bem? Trazendo um parceiro aqui nosso do escritório com quem nós falamos praticamente no dia a dia, com quem desenvolvemos negócio, com quem trocamos ideia para falar de mercado, que é uma pessoa que tem um baita de um histórico aí, tem uma baita de uma história por trás de toda a operação que ele faz hoje em dia. Fala, Jonathan, tudo bem? Boa tarde, Aline. Boa tarde, Anselmo. Tudo bem? Friozinho na barriga, porque não é comum para mim esses bate-papos, mas lisonjeado aí pelo convite aí. Espero que a gente troque um papo bem bacana. Boa, boa. Legal. Vocês sabem que esse quadro, né, é exatamente um quadro que a gente fala de muitas vezes histórias, né, que a maioria das pessoas não conhecem, né, mas que são histórias, cara, de pessoas super bem-sucedidas, né, e que a gente às vezes fica ali só com grandes empresários ou influência, e cara, quando a gente vai ver, né, na nossa rede de amigos, né, tem muita gente bacana, né, e quando como eu falei, né, da próxima data que a gente poderia ter gravado, ali falou, meu, tem que trazer o Jonathan aqui para conversar, né? Então, fico bastante feliz aí. Obrigado por você estar aí com a gente hoje, tá, Jonathan? Eu que agradeço, né? Ele tava todo corrido, né? Teve que atender uma reunião emergencial aqui e tal. Então, de verdade, obrigado aí pelo seu tempo, que eu sei que é bastante valioso, né? Eu que agradeço. Jonathan, para a gente começar aí, né, queria que você também se apresentasse, então, né, para o pessoal, tal, quem que é Jonathan, tal, pela sua voz. Vamos aqui, vamos lá. Eu me chamo Jonathan, né? Sou casado, tenho 40 anos, já tenho mais ou menos aí pelo menos uns 15 anos de experiência no empreendedorismo. Tenho 2 filhos e sou apaixonado pelo que faço, né. Legal, E estamos aí nessa luta entre os erros e acertos aí, tentando todos os dias ser um pouquinho melhor. legal, bacana, show de bola. Agora, eu gosto de começar esse papo, assim, né, quando a gente acaba falando muito de legado e tudo mais, eu gosto de voltar realmente lá para trás mesmo, né, da sua história pessoal, né, Legal. e queria que você contasse um pouquinho em que ambiente o Jonathan nasceu, tal, como é que eram as Bacana. suas referências ali nessa época? Olha, venho de uma família muito simples, né, graças a Deus meu pai e minha mãe são pessoas honestíssimas, mas infelizmente a relação deles não durou muito. Quando eu tinha 8 anos eles se divorciaram, e eu acabei ficando com a minha mãe, né. E daí então, né, foram aqueles desafios, mas graças a Deus muitas bênçãos, muito aprendizado. Comecei cedo a trabalhar, né, 17 anos estava trabalhando em estoque de loja. No dia do meu aniversário de 18 anos, meu presente foi um cargo de vendedor e um registro numa loja, e virei vendedor. Fiquei nesse mercado aí por uns 5, 6 anos, onde consegui, chegar numa posição bem importante dentro do segmento e na época, né. Mas eu tinha aquela ansiedade de buscar algo diferente na vida, e aí acabei buscando por uma outra jornada ali, que foi a primeira tentativa no empreendedorismo. Foi muito abençoada de conhecimento, mas financeiramente Sim. não tive muito sucesso, porque é um mercado dificultoso, né. Uhum. Aprendi bastante sobre ele, aprendi muito sobre negociação, sobre pessoas, relacionamento, mas eu não consegui pegar a veia do negócio para ter prosperidade. E Deus é tão maravilhoso, né, que ele escreve certo por linhas tortas. E nas dificuldades ali, eu encontrei um produto que eu me identificasse muito, e nele tô até hoje aí construindo uma história, vamos falar assim, né. Legal, vamos falar um pouquinho deles, né. Mas como é que era a sua infância, assim, né, você falou que seus pais se divorciaram, né, cedo e Quando eu tal. tinha 8 anos, né.
Olha, família simples, né, pai metalúrgico, meu pai é sergipano, mãe paulista, casamento não deu certo, então, vamos falar assim, eu tive uma infância muito boa, né, com minha mãe, fez um papel de mãe e pai, apesar do meu pai nunca ter me abandonado, mas ele ausentou, foi para o interior, foi seguir lá. Minha mãe fez um papel de mãe e de pai, e eu sempre fui um cara que gostei muito da rua, gostei muito de relacionar com pessoas, né, jogava bola desde cedo, era apaixonado por futebol, e toda essa formação de caráter, de valores, de entrega, assim, eu herdei da minha mãe, né, Legal. porque como ela teve essa presença de mãe e pai na minha vida, então o puxão de orelha dela era um pouquinho mais apertado do que quando você tem uma vida ali familiar, né. Uhum. Mas graças a Deus muitas bênçãos, porque eu acho que esses desafios, né, essas adversidades que vão preparando a gente para cada dia ser um ser humano um pouco melhor do que a gente é e essa evolução aí que vai deixando a gente mais forte, mais preparado Uhum. para lidar com a vida, né. Legal. Ô Jonathan, e um ponto aqui, antes até de começar a trabalhar, como que era o Jonathan na escola? O Jonathan era uma pestinha, era o cara das advertências, só queria matar a aula para jogar bola. Sim. Bom aluno, a quinta série eu fiz 3 vezes, de tão bom aluno que eu era, porque eu matava a aula, só queria saber de jogar bola, eu era maluco por futebol, né. Aham. Então, mas sempre fui um Jonathan de muito amigos, sabe, muito amigos, muito querido, por onde eu fui, abri muita porta, e eu acho que isso é muito importante, né. Legal. Legal. A gente vê que você tem uma veia realmente, né, você chegou aqui, cumprimentou a gente, né, então assim, a gente vê que você é um cara realmente carismático, simpático, né, você acha que isso já vem dessa época ou como é que você ou foi uma habilidade também que você foi construindo, Olha, você acha? assim, já dentro dessa relação, dentro dessa questão de separação, né, vida difícil, meu pai teve alguns problemas na infância com bebida, sempre foi bem desafiador, né. E eu acho que quando você tem essas adversidades, quando você enfrenta desafios, você vai amadurecendo, você vai evoluindo como ser humano, você dá mais valor para a pessoa, né. Uhum. E eu acho que uma pessoa que veio lá de baixo, que lutou, né, lógico que a gente sabe que, meu, é uma caminhada muito longa e a gente tem muito ainda para subir, se assim Deus permitir, né. Mas você dá muito valor para o ser humano, você dá muito valor para as coisas, sabe, para as Uhum. pessoas, para as conquistas. Então eu acho que você vai ficando uma pessoa, vamos falar assim, mais receptiva, mais de bem com a vida, porque hoje, graças a Deus, não vou falar que eu sou um multimilionário, mas eu tô com uma vida muito mais estável do que eu já tive, né, nessa parte financeira aí, graças a Deus, hoje é um pouco mais confortável, apesar de todos os desafios, né, todos os negócios têm seus dores, suas proporções de desafios, mas eu acho que quando você tem essa, não digo que porta fechada, mas esse obstáculo, essa vida difícil, quando você já passou por situações difíceis, assim, eu acho que você amadurece muito como ser humano, né, nessa questão aí humana. Então, assim, toda essa esse meu jeito de ser com as pessoas, né, até mesmo lá na Play lá, já passou muita gente por nós lá, e até hoje a gente tem bastante gente lá com a gente na operação, né. Eu sou o mesmo Jonathan com todos, sabe, eu nunca, fui rude com ninguém, apesar que, né, você sabe que negócio tem hora que você tem que apertar para ele funcionar, para as Sim. pessoas, mas o respeito, essa questão de respeitar o próximo, ela sempre teve muito enfatizada ali, acho que está no meu DNA mesmo, Uhum. e eu acho que é muito relacionada aos desafios que se teve no passado, né, eu acho que, assim, a gente vai dando mais valor para as coisas. E esse é um ponto que eu preciso chancelar, né? Aham. Que eu agi que no escritório nós lidamos com diversos donos de negócio, diferentes negócios, diversos comerciais, né, de Uhum. negócio, e a tratativa com cada um é diferente. O Jonathan é aquele tipo de parceiro que por mais que a gente precisa correr, a gente precisa de um negócio
assim, absurdo de impossível, mas o Jonathan sempre naquela calma, naquela educação, e etc e tal, é show de bola. Não, é Baita graças a Deus. parceria. E é assim, né, e a gente sabe que a parceria ela é uma via de mão dupla, né. Uhum. Quando eu comecei esse negócio, acho que em algum momento nós vamos falar disso, Sim. mas uma coisa que me ajudou muito a alavancar o negócio foi a rede de parceiro que eu construí. Foram eles terem me dado as mãos, né. E o negócio, se você tem uma parceria genuína, que a Sim. parceria ela vem à frente, o negócio ele vai vir por osmose. Eu acho que ele vai vir. Se você tem uma parceria leal, saudável, se você é genuíno na sua entrega ali, então assim, o que eu sempre pensei? Eu vou atender como eu gostaria de ser atendido. Como que eu vou servir da melhor forma o meu parceiro? Lógico que hoje, se começa a escalonar o negócio, hoje nós atendemos 12.000 pessoas, né? Que nós temos cadastradas lá. O Jonathan, ele não consegue mais dar conta de 12.000, não dou nem de 1.000, 100 já seria um desafio para você atender bem atendido, né? Você tem que começar a tentar criar um processo, criar uma cultura, uma filosofia de negócio, e às vezes todos os negócios, todos os empresários devem ter essas dores, às vezes ele foge um pouco da sua mão, do seu controle. Sim. Porque você tem que confiar, às vezes as pessoas não têm a mesma cultura, não têm o seu mesmo jeito, não têm o seu mesmo perfil, e talvez pode ser que esse caminho se desvie. Então o que que eu faço? Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o nosso time comercial, com nossos aliados, porque tudo é parceiro lá, né? Eu posso ter criado o nome, fundado a empresa, mas ela não é nada eu sozinho, né? A empresa ela é feita de pessoas e a gente dá muito valor para as que estão do nosso lado. Eu sempre friso nisso. Eu falo, cara, você tem que servir o seu parceiro. Se você for esse servidor, o líder, ele serve de competências, ele serve, né? Não é para você ser uma babá e fazer o que cabe a ele. Uhum. Mas se você puder servir, e aí isso eu tento passar também para todo o time, para o back-office, para o time de processos. Eu falo, olha, por que existem muitas empresas de sucesso no meu ponto de vista, né? Um exemplo, por que a turma gosta de comer churrasco lá no fogo de chão? Por que o lanche do McDonald's ele é bom? Por que o carro da Toyota? Porque ele entrega. Ele entrega. Sim. Você tem a satisfação do cliente. Se você conseguir ter a satisfação do seu parceiro, o preço vai ser um dos detalhes. O preço você vai ajustar, né? Mas se você conseguir servir ele, eu acho que você vai ter grandes chances aí de ter prosperidade nos negócios. Legal. Acho que Então é a um gente ponto aí de valor que a gente já vem falando também, né, a mestre gente Felipe, com você. frisa muito nisso. E aí, sempre que eu tenho a oportunidade lá, lógico que a agenda vai ficando cada vez mais corrida, mais ocupada, né? E o dia cada vez mais curto, né? Mas sempre que eu tenho a oportunidade de falar com a turma, de falar com o nosso time, eu tento sempre passar essa base aí de valores, né? Legal. Agora tem uma parte talvez que foi marcante, alguma experiência nessa ainda na fase infantil ou juvenil, assim, que fez diferença. Você até falou né, que você fez se 3 vezes a quinta série. Como é que foi isso pra tua família, até pra você, né? Olha, eu vou te falar a verdade, eu fui desacreditado da família, porque já fui bem rebelde, até pichar muro eu já pichei quando eu era moleque, pra você ter uma noção. Sim. Aprontava na escola, era bagunceiro, mas sempre fui muito querido por professor, por diretor, pela galera, assim. Sempre fiz muito mais amigos do que não amigos, né. Mas tem alguns casos marcantes. Eu tenho um que é muito marcante na minha vida, que ele não é na fase da escola, apesar de eu ter muitas boas lembranças da escola, né, mas eu tenho um que quando eu fiz meu aniversário de 17 anos, eu fui numa loja de shopping, lá em São Bernardo, Shopping do Coração, Uhum. e eu sempre queria ter essas roupas, né, de marca, e eu não, na época não dava, o caixa era era curto e tal, aí eu mostrei para o meu pai, ele falou: "Você acha que eu vou pagar isso num shorts?" Era um shorts lá que estava na vitrine e tal. E os vendedor, né, parece que os vendedor sabia quem tinha dinheiro e quem não tinha. Sim. Quem tinha dinheiro ele abordava no jeito e a gente ficava lá de escanteio, né. Uhum.
E assim, aquele dia talvez a gente até ia comprar, porque era meu aniversário, né? E demorou, e demorou, e demorou, e eu ficava olhando, meu pai, o que que você olhou? Eu falei, pai, um dia eu ainda vou mandar em tudo isso aqui. E aí, assim, eu virei estoquista daquela loja, virei subgerente, virei gerente, virei diretor. Fui o braço direito da rede inteira, tinha 8 lojas, eu cuidava das 8 lojas dele. Ah, E o dia que eu consegui esse diretor, eu liguei pro meu pai e falei, isso marcou. que legal. Pô, animal. Isso lá em São Bernardo, a sua família é de lá? Lá do ABC. Hoje eu moro no interior de São Paulo, mas minha Uhum. família toda veio do ABC, de São Bernardo do Campo ali. Meu Sim. pai, ele é sergipano, mas veio muito cedo para São Paulo com a família, né? Meu avô faleceu, eles vieram para lá. Eles brincam que a minha avó veio só no... trouxe as coisinhas aqui na bengala e com a cara e a coragem os filhos, né? Sim. Na época né, minha avó, meu pai teve 6, 7 irmãos, minha mãe também. Então era bem comum, né? Você ter bastante filho, Sim, né? verdade. As famílias ter bastante filhos, né? Então esse é um episódio que marcou muito na minha vida, porque essa parte de superação ali, de conquista, ela mexe muito comigo, Sim. sabe? Eu acho que assim, nada, ninguém ou coisa alguma detém uma pessoa determinada. Se você está determinado a fazer alguma coisa, você, né, for uma pessoa de valor, se entregar, for resiliente, você vai conseguir. Legal. Show de bola. Essa foi a sua primeira entrada para o mercado de trabalho? Ou Foi. quando foi seu primeiro emprego? Como é que foi para você conseguir até esse... Então, muita gente, naquela época era bem legal você trabalhar em shopping, loja de surf, tinha cara que entrava nas lojas só para pegar a mulherada, porque você tava com acesso ali e tudo mais. Eu queria, porque eu gostava das roupas, gostava de lidar com pessoas e ali eu já identifiquei que eu tinha nascido para vender. Eu nunca fui atrás de trabalhar, de fazer um curso de mecatrônico, de torneiro, de engenheiro, Uhum. de nada disso, apesar de lá, né, eu sou de São Bernardo. A maioria das multinacionais, as montadoras estão tudo Sim. ali. Ali é um grande, né? Uhum. Pelo menos foi. Ligado ao automóvel. Então, o que que a gente tinha de uma pessoa de sucesso lá? Se você conseguir entrar numa empresa grande dessa, você tá feito na vida. Você vai conseguir sustentar sua família e se tudo der certo, quando você se aposentar, você compra um cantinho na praia Sim. ou uma chacrinha aí no interior, né? Mas eu nunca fui para esse lado. Eu sempre quis mesmo ir para vendas e antigamente, quase as vendas, eu acho que hoje, né? Não sei se hoje a galera pegou que a venda é uma janela, uma grande oportunidade para o sucesso, mas antigamente venda era o que sobrava. O cara não arrumava trabalho em lugar nenhum, Uhum. ele ia trabalhar de vendedor em algum lugar. O vender era bem genérico, né? Era Bem sei vender, genérico. eu consigo atuar em várias frentes, né? Exato, e eu não, eu fui foi uma questão de escolha mesmo, né? Então eu sempre gostei de vender. Inclusive, quando eu comecei o negócio de consórcios, que eu decidi montar a empresa e investir mesmo nesse negócio, minha mãe, eu acho que é a pessoa que mais me ama na minha vida. Eu acho que ninguém me ama mais. Minha esposa, meus filhos, eu amo mais os meus filhos. Acho que o pai ama mais o filho do que o filho do pai, não sei. Mas eu sei que minha mãe, não sei se alguém me ama mais do que minha mãe me ame, né? E minha mãe falava: Meu, você vai entrar nesse negócio de consórcio, filho? Por que que você não entra em alguma coisa séria? Em que você não vai? Porque ela não sabia, não porque ela não me amava. Sim. É porque ela tinha receio, porque a venda é incerta, né? Você acorda com um cheque em branco, você não tem salário, você só tem dívida. E o que que ela queria? Como ela me amava e sempre quis o meu melhor, Uhum. ela queria que eu tivesse o contrário, que eu tivesse a Mais segurança. seguro. Ela queria que eu, no final do mês, eu conseguisse honrar meus compromissos financeiros, que eu Uhum. conseguisse dar conforto para as pessoas que eu amo. Mas não adianta, né, meu? Se você é para fazer uma coisa, é difícil é fazer outra. Sim. Ou se fazer, você não vai fazer tão bem Sim, feita, né? isso é verdade. Então, a vendas para mim sempre foi, não foi uma questão de opção, não. Foi uma escolha mesmo. Eu sempre gostei disso. Legal. Ô, Jonathan, e antes de chegar na sua empresa, fala da sua trajetória, da loja de surf até chegar na sua empresa, porque tem bastante coisa aí Tem que está bastante coisa. relacionado a esse meio também, né? Exato. Eu trabalhei nessas lojas, né? Eu entrei nessa loja e aí
fiz uma carreira nessa loja, fiquei muito tempo lá, gostava muito desse segmento e e tinha assim, uma coisa que não estava mais me confortando em um determinado tempo, é que assim, os meus amigos começaram a fazer faculdade, a pegar boas profissões, e uma outra turminha foi mais para o ramo de assessoria também, de vendas, né, mas todo mundo trabalhava de segunda a sexta, e eu lá nas lojas era muito incansável, o sábado, o domingo, etc e tal. E aí eu decidi sair desse mundo, porque eu sabia que não tinha muito para eu sair, eu já era diretor de uma empresa, ou eu ia montar minha loja, era um segmento que eu já não tinha mais aquele, eu já não tá quando eu saí das lojas, eu já não usava as roupas da loja, eu já estava usando umas outras marcas de roupa, um outro estilo de roupa, já não era mais meu universo. E aí eu fui tentar, entrei no ramo de venda de caminhão, na BV Financeira, mas foi muito precoce, porque eu entrei numa fase que já estava saturado o mercado, mas tinha muita gente ganhando dinheiro, entrei no balcão, eu vendi o primeiro caminhão. Então, vender o primeiro caminhão era muito fácil, porque você tinha que pegar um motorista e falar: "Você quer ser empresário agora e ter o seu próprio caminhão?". Que motorista de é difícil Sim. um motorista de caminhão falar que não, né. Aham. Mas aí veio uma crise, né, no mercado naquela época, juntou uma crise, a inadimplência, e aí a BV e o Pan-Americano eram os únicos bancos que faziam e de repente eles pararam de fazer. E aí eu falei: "Pô, acabei de entrar nesse negócio, e já sangrou assim, né". Até me convidaram para trabalhar no administrativo, mas eu falei: "Não, meu negócio é venda, eu gosto de vender". E aí, nesse inteirinho, porque eu estava bem no segmento que eu estava ali, né, mas eu estava saturado do segmento. Eu estava ali profissionalmente, já ganhava um pouco melhor, já tinha uma condição melhor, mas não queria mais aquilo, porque eu sabia que ele era um pouco limitado também. Aí eu dei essa tentada aí nesse segmento, aprendi bastante nesse período curto, mas eu já sangrei logo no começo. E aí tinha um amigo meu que trabalhava com numa agência de eventos, fazia essas baladinha, ele começou a me chamar para ir, para conhecer, falou que era um negócio bacana para eu me interessar, que eles brincavam, né, eles falavam: "Meu, você é o melhor vendedor que a gente viu, isso e aquilo, se você entrar nesse ramo aqui, você vai adorar". E aí eu comecei a gostar, né. Uhum. Eu comecei a ver as oportunidades, ele me levou no evento, eu falei: "Como que vocês ganham aqui?". Ele falou: "Ó, toda a portaria é nosso, o bar é do dono da casa, a gente paga o grupinho aqui de pagode, eles e as meninas que fica aqui na frente e tal, tal, tal". Aí eu falei: "Quantas pessoas entra? Quanto que não sei o que lá, quanto que é o grupinho?". Uhum. Comecei a fazer conta, falei: "Meu, esse negócio é bacana". Aí caí de cabeça, né, nesse negócio de evento, fiz muito show, de muito artista aí, tenho foto com Deus e o mundo aí, porque a gente pegou pesado. Teve uma época que a gente tinha 30 promoters dentro do escritório, a gente fazia 11 eventos por semana, era evento de segunda, de terça, de quarta, de quinta. É, né. Que era o artista Ixi, bam da olha, a gente já fez muito, meu, já Fernando Sorocaba, MC Guimê, tudo grupo de pagode, Thiaguinho, Péricles, Caramba. Revelação, Rodriguinho. E você cuidava da parte comercial Eu desses caras, fazia o né? quê? Eu tinha relação com os donos das casas e com os cantores, os músicos. os empresários, aí Os conectava um empresários. e outro. Exato. Então eu fazia eu fazia o evento. Então cada casa a gente tinha uma negociação. Uhum. Tinha casa que eu tinha um pequeno percentual de tudo. Uhum. Tinha casa, mas eu não tinha nenhum custo. Tinha casa que eu tinha metade de tudo e metade do compromisso financeiro. Tinha casa que eu ganhava R$ 5 por pessoa. Tinha casa que a portaria era minha e o bar era dele. Porque assim, na minha época, pelo menos era assim. Se a casa era muito boa, era uma casa que andava bem, você ia ter uma condição pior, porque a casa já anda bem, né? Sim. Então, assim, você não conseguia ter uma negociação tão favorável. E se a casa não era uma casa que estava bem, porque esse mercado de evento, assim, ele é bem, para falar a verdade, assim, não é que é ingrato, injusto, eu não sei, porque a turma enjoa fácil de uma balada, de um Sim, barzinho. sim. Então eles mudam os nomes, mudam o segmento, onde era sertanejo vira funk, onde era funk vira forró, onde era. Sim, Então, é assim, isso mesmo. o tempo de vida útil era curto, infelizmente, né?
para essa parte de entretenimento, não a gastronomia, mas para essa parte de entretenimento era. Então nós fazíamos essas negociações. E no volume de conta que a gente tinha com as entradas, já não estava compensando muito essas casas pequenas, essas negociações para a gente. A gente já estava querendo partir para um negócio mais robusto, que também tivesse uma resposta melhor. Só que aí foi onde a gente começou a patinar, né? A gente assumiu uma casa de sócio, uma casa grande, que era para mais de 1.000 pessoas, era difícil você deixar todo aquele dia cheio, sempre aquele dia, Sim. fazer a agenda daquilo, etc e tal. E aí esse mercado foi machucando, porque quando você começa, né, a tomar prejuízo no negócio, mesmo você gostando do que faz ali, e também eu já tinha saído do sábado, domingo, aí entrei nesse negócio, montei esse negócio, fui Depende, o sábado e domingo ainda é à noite de madrugada. Exato, porque você trabalhava na semana, quando você nem tinha evento na semana, você tinha no final de semana e de dia você organizava as coisas para no evento ainda você fazer o É isso. anfitrião, né? E aí fui desgastando nos finais, né? Tanto que quando eu saí da agência, era eu mais 2 sócios, eu falei, meu, a gente tinha uma agenda de shows à frente. O último show que eu fiz foi o do Xande de Pilares, que foi um fumaço que nós tomamos. Ele tinha acabado de sair do Revelação, e aí nós fizemos um show dele, só que nós compramos uma data dele, alugamos a casa, ia ser um show que a gente ia arrebentar. Mas era numa sexta-feira, a gente vendeu 400 e poucos ingressos antecipados, não deu nem 300 pessoas na casa, porque a expectativa era para 2.000, e porque choveu, mas choveu muito, de alagar a cidade inteira, isso e aquilo. E aí foi um prejuízo tão grande, a gente chamava de fumo, desculpa até a palavra, mas você toma um fumo no evento, é que você tomou um prejuízo. Sim. E aí a gente tomou um prejuízo tão grande que eu falei, olha, não tenho mais fôlego, não tenho mais saúde para isso, eu vou sair, a gente tinha uma agenda boa pela frente, falei, eu não quero nada pela frente, também não quero ficar com os pepinos de trás. E saí ali grato a Deus por todo o conhecimento que eu tive, mas com a mão na frente e outra atrás, né? Vocês eram. Você tinha sócios nessa Olha agência? só, nós começamos em 6, depois ficamos em 5, ficamos em 4, até ficar em 3. Porque, meu, vai chegando uma época, né, que negócio, todos os 6 que a gente começou são meus amigos pessoais até hoje, né? O meu melhor amigo, o James, que também é empresário hoje, ele tem uma outra jornada, sempre encerrei esses ciclos de porta aberta, com amizade e tudo mais, mas que chega uma hora, né, que às vezes os sonhos mudam, às vezes você muda de sonho, às vezes você muda de interesse, às vezes um sócio quer uma coisa, outro quer outra, e às vezes é a hora de seguir, não quer dizer que não, Sim. não vai ser amigo, né? Só desencontrou ali de desejos, sonhos, ambições, né? Só mudou ali Legal. os planejamentos. Legal, Júlio. Aí depois disso que você começa a empreender com a parte de consórcio ou ainda tem mais coisa? Exato, É? eu não comecei a empreender, né? Aham. Quando a agência já não estava nas melhores das suas fases, né? A gente estava sangrando muito, a gente tinha acertado, tinha um evento que era muito bom e perdemos a oportunidade de continuar ele, porque ele era perto de muita residência, tinha uma igreja próxima, prédio próximo. Aí o padre, os moradores falaram, meu, vamos acabar com esse evento aqui, porque estava trazendo muito transtorno para os redores, que era muita gente realmente traria, Sim. né? Mas era um projeto que a gente tinha que ele era bem sucedido. Quando a gente perdeu esse projeto aí, foi um banho de água, a gente perdeu o nosso melhor projeto, praticamente era o projeto que estava custeando ali a agência, nosso Prolabore, era o que estava mantendo a gente de pé. E aí eu tinha um sócio, né, um dos meus sócios, a esposa dele já estava trabalhando com consórcios, e aí eu falava, puta, meu, eu queria sair desse negócio, mas não sei o que eu vou fazer agora, né? E com um filho pequeno e querendo ser alguém na vida, querendo fazer as coisas acontecerem. E ela falou, meu, por que você não vai pro consórcio? Você conhece tanta gente, você é bem querido, consórcio é um produto que encaixa para todo mundo, você pode vender cota de moto, cota de carro, cota de caminhão, cota de casa. Vai porque, meu, é um produto bacana, só tende a crescer no Brasil. Aí eu fui trabalhar como vendedor de consórcios da Embracon,
e iniciei esse ciclo aí nos consórcios, né. E gostei, me dei muito bem com o produto, peguei muito fácil, peguei uma administradora boa, a Embracon é uma administradora muito boa, ali as regras de contemplação, taxa de Uhum. administração, as regras de faturamento também, ela é bem, né, o Ale sabe, ela é bem flexível, ela libera construção, ela libera rural, ela libera urbano, imóvel misto, empresarial, e para a parte de bens e automotores também. Então eu me dei muito bem nesse Uhum. negócio de consórcios, né. E nessa trajetória de consórcio, você começa a se relacionar com clientes, você começa a conhecer um pouco mais de mercado financeiro, a cereja do bolo do consórcio é a contemplação. E Sim. aí a maioria dos clientes queriam essa cereja, né. Mas entre o consórcio e a contemplação tem um caminho a percorrer. Hum. E às vezes não é uma operação que você consegue fazer tão exata. Na maioria das vezes, o consórcio não vai ter uma exata de contemplação, por mais que você tenha o maior lance do grupo. Se alguém der esse lance maior, igual a você, e a cota dele for mais próximo da pedra-chave, ele vai levar na sua frente. E aí muito cliente começou a me pedir cota contemplada. E aí os meus clientes que contemplavam as cotas, eu passava para os que queriam contemplada e eu comecei a fazer esse meio de campo e comecei a gostar do negócio, Uhum. né. Então, aí que foi surgindo esse interesse por esse produto. Mas nessa época, ele era um produto que não era bem visto por todos. Sim. Porque o pessoal achava que não era nem regulamentado pelo Banco Central. O pessoal achava que era esquema você vender uma carta contemplada, Sim. porque primeiro que as administradoras abominavam, porque ela não queria esse mercado. Ela achava que dava uma inadimplência maior, ela via risco nesse mercado, né. Uhum. Também fraude, Quando era etc e isso, tal. Jonathan? Que ano que é? 2011, 12, nessa época aí. E aí, nesse nesse interim de consórcios, eu fui aprendendo sobre consórcio contemplado, conheci um amigo meu chamado Luiz, que é do ramo, que até hoje ele começou a empresa dele em 1988, eu nasci em 86, eu tinha 2 aninhos só, então é um cara que até hoje é meu amigo, é muito experiente. Ele foi meio que um padrinho para mim, sabe. Uhum. Para ele eu era só mais um, mas para mim ele foi muito importante. A gente herdou uma relação de amizade, somos amigos até hoje, porque eu fui crescendo dentro do negócio, a gente foi fazendo mais negócios juntos, mas uma pessoa que abriu muito a minha mente para isso, me ensinou muito, foi esse amigo. Inclusive eu só pegava conta com ele, porque Hum. eu vi que ele era um cara sério, ele era próximo da minha região lá. E aí eu comecei a fazer essas vendas de cartas contempladas. Uhum. E aí eu vi que, meu, eu falei: "Pô, isso aqui tem mais mercado ainda do que o consórcio, pelo menos para mim", né, porque eu vi que tinha muita aceitação e tinha bastante saída. E aí eu comecei a atuar com essa parte de contemplada. Eu montei um escritório, na verdade, quando eu saí da Embracon, para trabalhar com as contempladas e com os consórcios. Uhum. E aí eu fiquei operando com os consórcios, né. Aí o que aconteceu? Um monte de ex-vendedores de umas administradoras que a gente tinha lá em Embracon, Unifisa, que era próximo ali, né, na região, começaram a vir trabalhar comigo quando eu montei esse escritório. Ainda não era Play, chamava BC Prime Cred. Eu tinha mais 2 sócios, uma família de contabilidade, que é Eco Contabilidade, família Serrano, até hoje eles têm a contabilidade, tem mais de 600 clientes, 53 anos de tradição, empresa Caraca. dona e séria. Ele foi nosso padrinho financeiro. Esse Thiago, que era meu outro sócio nessa empresa, ele era o o meu braço nas vendas, né, Uhum. e eu era o cara que entendia do produto. Aí nós começamos a trazer, né, os vendedor queria trabalhar, você sabe que é que é desafiador você acertar boas pessoas na equipe, a gente começou a trazer, e isso incomodou as administradoras na época, porque eu estava fazendo 2 coisas que eles não gostavam. Uhum. Primeiro, trabalhar com carta contemplada, segundo, trabalhar com ex-colaborador, mas não era a gente que ia chamar, era a turma que Pessoal que procurava.
mas como eles tinham muito relacionamento, na época não era, as coisas eram bem diferentes, não tinha nem WhatsApp, não era igual é hoje, né. Uhum. E aí, eu meio que tomei uma tesourada do mercado. As administradoras que eu tinha lá começaram a me ligar, falou: "Ó, você tá com problema com tais administradoras e vamos segurar aqui suas vendas. Segura um pouco aí, se resolve". E aí nesse se resolve eu tive que desligar boa parte dessas pessoas que tinham trabalhado comigo e fiquei sem administradora para trabalhar. Hum. Então você imagina, eu tinha montado um escritório ali, tinha um padrinho financeiro que eu tinha uma questão moral com ele ali para entregar, Uhum. né, tinha o sócio ali, tinha outra operação, mas não tinha papel para vender. Então imagina você ter uma empresa que você não tem mercadoria. Sim. E então a gente foi obrigado a vender só carta contemplada. Aí eu caí de cabeça nesse negócio, né, o escritório acabou indo para uma frente mais de assessoria, de investimentos. O meu antigo sócio até hoje mexe com isso e eu sempre gostei do consórcio. Aí nós decidimos encerrar, inclusive a Eco, a minha contabilidade hoje, eles estão voltando a ser minha contabilidade, porque nós também encerramos como amigos, né, fizemos a divisão ali, e Uhum. aí eu montei a Play. E aí desde então, a gente vem fazendo esse trabalho aí, que a Play ela nasceu já com DNA de carta contemplada e com DNA de parceria comercial nessa frente B2B. Legal. Agora, vai lá, Sérgio. Não, eu só queria saber como é que você conseguiu ainda ter essas cartas contempladas se as administradoras estavam aí, talvez, tesourando você nesse momento, sim. Porque a carta contemplada, ele é um mercado secundário, Uhum. ele não é primário. Então a Sim. administradora, ela é dona ela faz a administração desses valores, né, Uhum. ela dita as regras do jogo ali, mas a cota é do consorciado. Então se o consorciado quiser vender, a administradora pode atrapalhar, mas Uhum. ela não pode também, impedir ele, né. Entendi. Que é uma das saídas que boa parte dos clientes que entram no consórcio pensam nisso, né? Exato. Eu não quero ter um bem no final das contas, eu quero fazer dinheiro em cima da cota e Exato. É que hoje, né, esse produto, carta contemplada, ele se popularizou, ele já é um produto que, assim, eu não sei como ainda, a gente estava falando aí que tem grandes empresas aí de investimento e até possivelmente os bancos, eu não sei como ninguém ainda pensou em fazer uma operação mais robusta disso, né? E foi justamente esse meu objetivo quando eu criei a Play. Eu falei: "Meu, eu quero construir uma empresa, mas eu quero fazer uma empresa séria nesse segmento, porque ele é carente. Uhum. Eu vou ter uma concorrência muito pequena e vou ter muita oportunidade de negócio, porque ele é um produto carente de boas pessoas e empresas sérias". Sim. Então eu montei a Play, uma empresa pequena, mas já com o pensamento de uma empresa gigante. Uhum. Quando eu comecei, eu era sozinho. O que que eu fiz? Eu criei e-mail de atendimento, e-mail de central, e-mail, e eu mesmo mandei um monte de e-mail lá assim, nos processos, que era para o cara falar: "Pô, eu tô comprando uma coisa", porque uma carta contemplada, meu, é uma entrada considerável, né. Sim. Uhum. Pra gente que tá vendendo ali, comercializando, você tem o bônus ali da comissão, mas para a pessoa é uma realização, é um negócio que realiza sonhos ali, é uma coisa realmente significativa na vida dela, né. Então, a pessoa não vai querer comprar com qualquer um, né. sim, Ela sem nem vai dúvida. pegar um dinheiro de uma vida lá e falar: "Ó, eu tô comprando a casa dos sonhos, eu vou pegar toda a entrada que eu juntei e vou colocar na mão do Anselmo, Sim. né, vou colocar na mão do Ale, vou colocar na mão do Jonathan", ele não vai fazer isso no escuro. Sim. Sem Então a gente sempre teve esse pensamento grande. E os pequenos passos que nós fomos dando dentro da nossa operação foi com esse pensamento, né, em ter uma empresa séria, em profissionalizar o negócio. Então, a gente teve um sucesso bem imediato devido à carência, né. Hoje tem mais empresas que fazem, tem empresas, né, com
às vezes até com estoque maior que o nosso, Uhum. tem muita empresa boa, muita gente que é até mais competente, porque eu tenho muitos amigos dentro desse negócio que são pessoas que eu admiro e eu pego conselho todos os dias e também aconselho, né? Mas antigamente, quando eu comecei, muito pouco, meu. Você quase não era uma treta pra você achar uma carta contemplada, quem mexia. Sim. Eu tinha esse amigo que mexia aí, que foi meu aliado por muito tempo. Uhum. E aí, quando eu aprendi os macetes dos negócios, quando minha rede foi criando, acho que assim, Deus, ele é muito soberano, né? Porque a mesma rede que eu construí para vender essas cotas, quando eu precisava vender, foi a rede que me ajudou a comprar também essas cotas, né? Porque aí quando os clientes deles tinham as cotas contempladas, eles não tinham muita pessoa para falar, voltaram em mim, ó, meu cliente Sim. contemplou. E eu falava, então vamos revender. E foi, e esse... Virou o intermediador necessário entre o Ah, vendedor e o comprador. exato, e essa roda foi girando. Aí eu fui estudando um pouco mais sobre o mercado, estudando mais sobre o negócio. Aí eu comecei a pegar algumas administradoras que eu vinha uns caminhos mais precoces de contemplação. Comecei a comprar essas cotas, contemplar e vender. Então, cada mês eu ia comprando um pouquinho mais, contemplava mais, vendia aqui, aqui não vendia, eu juntava com a outra e foi. E aí a gente foi conseguindo construir um estoque de cartas, Legal. né? Uhum. Mas foi tudo assim, Deus foi muito generoso, muito mesmo, né? E muita coisa foi acontecendo mesmo. Sim. Legal. O Jonathan, aqui eu faço uma segunda apresentação, que é aí que eu acho legal você falar. Play Consórcio, que é o nosso parceiro, nós aqui que com os clientes da carteira, com os assessores e até com clientes que vêm nos procurar de mercado, que vêm com várias questões sobre o mercado secundário, né, de consórcio ou a venda de cotas contempladas. Fala pra gente quem que é a Play e qual que é a estrutura que a Play está hoje? Como que está o Bacana. tamanho, a estrutura que vocês têm aí no mercado? Bacana. A Play é uma empresa de assessoria financeira com especialização em consórcios, né? Nós nascemos com esse DNA de operação de carta contemplada, esse mercado secundário, né? Hoje nós temos aí cerca de 60 a 70 colaboradores dentro da operação, que é o nosso time interno, que é o time de back-office, jurídico, marketing, processos e o time comercial, né? Temos uma rede aí com 12.000 parceiros, que nós fazemos a revenda dessas cotas. Somos homologados pelos principais bancos e administradoras, somos agente master do Itaú, somos parceiros também do Santander, Banco do Brasil, Porto Seguro, Embracon, Remasa, Rodobens, Âncora, Tradição, Canopus. Temos um portfólio bem grande de cooperação de consórcio convencional, mas a nossa estrutura ela é totalmente embasada ali na compra e venda de carta contemplada. Então nós temos essa rede, essa mesma rede que consome essas cotas, também traz essas cotas para aquisição. Legal, show de bola. Quantas lojas vocês estão hoje? Hoje nós estamos com 7 unidades físicas e estamos inaugurando mais 2 unidades esse mês. Uma aqui em São Paulo, na Barra Funda, e uma em Araçoiaba da Serra Interior de São Paulo. A maioria das nossas unidades são aqui em São Paulo, temos 2 no ABC, uma em São Bernardo, uma em Santo André, ou temos uma unidade em Goiânia, né? Centro-Oeste ali. E as demais são ali Boituva, Sorocaba, Votorantim, aquela região nossa. Tá, E também temos uma em São José dos Campos. legal. Você tem um número que você pode dizer quanto de crédito você já jogou? Olha, vou te falar, de crédito, eu assim, por baixo, assim, mais de 1 bilhão, com certeza, nós já comercializamos. Legal. Mas clientes atendidos, a gente já passou de 10.000, Caramba, né? que legal. De carta contemplada, que já compraram com a gente. 10.000 pessoas Todos que esses provavelmente anos. adquiriu de algum bem. Então, 10.000 pessoas. Entre essas pessoas já teve famoso, já teve não famoso, já teve muita gente aí que Legal. passou aí por essa... show. Agora sim, Jonathan, você falou de uma habilidade que acho que talvez lá de trás você adquiriu, que são as vendas, né? Você falou de uma certa forma com naturalidade, de que assim, sempre gostei de venda e quis atuar nisso, assim, tal.
Acho que não é tão claro, assim, para as pessoas muitas vezes achar inclusive esse propósito, ou falar: "Cara, essa é a minha habilidade que eu de fato eu sou bom". Como é que foi esse despertar para você sobre vendas e tão cedo inclusive, né, com 17 anos você já É, já vê isso daí, como é que foi? eu acho que assim, muito do que levou de encontro a eu ter sucesso na área que eu atuei, é lógico que a gente não quer ser prepotente, né, a gente sabe que temos muito a angariar, crescer, né, temos uma meta aí bem considerável, mas eu só trabalhei com o que eu gostava. Então, exemplo, nas lojas era uma roupa que eu já usava. Eu gostava desse universo. Então, eu conhecia as marcas, eu conhecia onde a marca foi fundada, qual que era o tipo de tecido, qual corte. Uhum, Então, assim, gostava muito. Então, isso me ajudou a vender, uhum, porque se você conhece, você gosta, né? E o consórcio é a mesma coisa. Quando eu conheci o consórcio, eu me apaixonei pelo produto. Tanto que eu busquei estudar bastante sobre a distribuição de caixa, sobre todo o sistema de consórcio, desde a aquisição, a contemplação, o processo, as possibilidades, né? E o consórcio, quando você começa a conhecer ele mais a fundo, você vê que ele é um mar de oportunidades, porque você ganha na cota cancelada, na cota não contemplada, na contemplada, na venda da cota nova, ele é um produto que tem muita saída. uhum, Então, se você começa a estudar uma coisa que você gosta, a chance de você ter sucesso é muito maior, né? uhum. Sim, sem dúvida. É, legal. E aprendizados ao longo desse caminho, né, acho que você passou ali, chegou até uma diretoria dessa própria, né, loja de roupas, depois você foi para o mundo de eventos e tal. Quais foram os principais aprendizados aí ao longo desse período para você chegar nesse ponto que você está hoje? Olha, o meu maior aprendizado, assim, eu acho que é sempre você manter a ética e o caráter. Você ser uma pessoa verdadeira e honesta nos negócios. Uhum, E depois de um tempo, eu levei um tempo, porque eu já tive uma fase também de vendas que eu queria venda a qualquer custo. Então, em uma fase minha nas lojas, eu vendia a mesma roupa que talvez não estava tão bonita ou que não fizesse o gosto, porque eu queria muito viabilizar a venda. E depois, com o tempo, uhum, eu entendi que, meu, não é a venda, não é você. Um bom vendedor não é o que tira a venda, né? Um bom vendedor é aquele que vê o melhor para o seu cliente. A venda ela vai acontecer, pode não ser agora e uhum. não ser com ele, mas se você for genuína ali no seu atendimento, ter essa clareza, ela vai acontecer. Legal. Essa é uma habilidade que você acha que é imprescindível para quais, né, que você elencaria então para uma pessoa ser um bom vendedor? Eu acho que assim, o primeiro passo mesmo é se preocupar com o seu cliente e ser verdadeiro. Porque se você é verdadeiro, às vezes você pode não ter o melhor produto para ele, às vezes não é o momento dele de compra daquele produto, mas quando você é verdadeiro e isso se transborda e ele sente que isso é genuíno, que também não é uma tática, eu acho que assim, quando o cliente ele compra o vendedor, o produto vai ser uma consequência, a data, o produto, a bandeira, Uhum. né. Eu acho que se ele comprou a pessoa ali, eu acho que o produto vai vir por consequência. Sem dúvida. E esse é um ponto bem importante que a gente firma bastante aqui com os dedicados de consórcio, com os próprios assessores, e por isso que a gente tem essa gama de produtos, né? Sim. E a conversa com o Jonathan sempre foi muito franca. Às vezes o Jonathan fala, putz, Ale, tô com uma cota aqui bem interessante, tem algum cliente? Eu vou falar, cara, hoje que eu tenho de cliente na mesa, cabe muito no consórcio, mas não é o contemplado, que tem suas características, sendo o Uhum, consórcio tradicional. Muitas uhum. vezes não é nem no consórcio, mas fala, putz, eu estou cheio de cliente, mas Uhum. são clientes que a gente está direcionando para financiamento imobiliário. Legal. Então é isso que faz sentido, né? Perfeito. Pensando Exato, assim, principalmente para quem pensa numa empresa, numa carteira e ter clientes pelo médio e longo prazo, principalmente, né? exato, exato. Eu acho que faz total sentido. E nós que, né, que atuamos muito nessa frente B2B, né, que nós atendemos o parceiro e o parceiro atende esse cliente final,
quanto mais verdadeira, quanto mais genuína essa Uhum. parceria é entre as pessoas, mais os negócios vão sair. Quanto mais você tem esse elo de confiança aí, mais boas coisas, bons negócios vão aflorar. Sim, legal. Agora então, aí você entra nessa você falou, né: "Putz, eu encontrei no consórcio um produto que me apaixonei, né, quando eu vi, entendi, falei: 'Putz, acho que esse é o produto que eu quero vender'". Mas ao mesmo tempo você falou, né, que sua mãe estava talvez um pouco preocupada, né. Como é que foi na família aí, sua esposa, seus filhos, Olha, como é que eles acompanharam essa fase aí, nesse sentido? a esposa apoiou porque, né, meu, eu tinha saído de uma jornada empreitada não bem sucedida financeiramente. Como rimo de família, você tem as suas obrigações dentro de casa e já estava indo para um CLT que eu tinha uma segurança mínima, né? E ela sempre soube que eu tinha esse lado para venda. Então ela apoiou e confiou bastante, né? Uhum. Minha mãe, que ela não conhecia muito bem o consórcio ainda, e o consórcio também, ele já teve muitas épocas que, já teve uma época que o consórcio contemplado foi malquisto, porque não sabiam que ele era regularizado e tudo mais. Uhum. Mas o consórcio também, poxa, já teve uma época ali de muito preconceito, porque teve muito vendedor de consórcio que vendeu errado, que mentiu, que só tomou dinheiro de cliente aí. Então muita gente associava consórcio à pirâmide financeira, Uhum. a uma poupança forçada que, em vez de você ter rentabilidade, você paga juros. Então, assim, o consórcio era isso, né, ele Sim. tinha esse dinamismo. E o consórcio sempre foi um produto que encaixa mais num público A e o B. Não que o C, o D, o E, o F não consuma, mas é que o A e o B, ele tem fôlego para Sim. conseguir, né, ter essa educação financeira, te almejar algo médio e longo prazo que você começa a consumir antes de ter. Já a classe que é menos favorável, ela vai comprar alguma coisa com necessidade. "Olha, eu preciso de um carro, eu vou lá e vou financiar o carro, porque eu preciso dele agora, senão eu vou andar de ônibus. Uhum. Eu preciso de uma casa, se eu não financiar minha casa, eu vou pagar um aluguel". Então, acaba que antigamente, né, hoje com essa evolução de internet, tá tudo mais fácil, mas antigamente a informação não chegava tanto. Então, assim, essa classe C, D, que é da onde eu vim, que é onde está minha raiz e tudo, ela não comprava tanto. Por quê? Ela tinha um preconceito do produto pela falta de conhecimento, e é um produto que ela já ouvia falar mal. Sim. Então, por isso que minha mãe teve esse receio aí, essa preocupação de eu entrar num mercado que não seja confiável e sólido, né. E como as conversas convergem, né? Nós tivemos um Uhum. jantar na segunda-feira com clientes e Sim. investidores do escritório e foi bem nessa linha a nossa conversa com eles. Eu falei, cara, é desde sempre, né? Mas o que a gente preza muito com o cliente, programação. Se Uhum. você conseguir programar, trocar a casa, comprar uma casa, ou trocar de carro, comprar um carro daqui 3 anos, 5 anos, a gente consegue te dar uma solução que vai ter uma Uhum. taxa muito legal. Agora, não, Uhum. tô te chamando hoje porque eu quero comprar na próxima semana. Cara, vai ter solução, mas cara, Exato, exato. A gente fez nesse evento, inclusive, uma pergunta clássica que acho que você mesmo, né, ajudar a gente a responder. Consórcio é sorte ou é estratégia? Como é que você vê isso? Eu acho que é um Hum, pouquinho dos 2, né. Eu acho hum, que, assim, a sorte ela vai antecipar essa estratégia, vamos falar assim, né, sim. porque ele é um produto que ele tem muitas saídas, né, igual a gente comentou ali no almoço sobre, evolução patrimonial, né. O consórcio ele foi muito associado ao consumo, né, Uhum, e hoje ele não é mais só consumo, né, ele claro e evidente que ele é uma frente forte e sustentável de investimento. uhum, uhum. E que tipo de estratégia, eh, você que atua nesse mercado há tanto tempo, né, quais são as boas práticas então, né, que dicas você daria para pessoas que vão adquirir, de repente, seu primeiro consórcio, o que que elas deveriam pelo menos olhar quando eu falo desse Olha, produto? eu falaria de pegar uma administradora, optar por uma instituição que você vê que
que seja idônea mesmo, que ela tenha lastro, né? Uhum. Então procurar uma administradora séria e um profissional sério também, né? Alguém Uhum. que não esteja preocupado só em te vender, porque o consórcio, ele é muito bom, mas existem estratégias, épocas de vida, não adianta você, vender um consórcio para uma pessoa que está apertada e precisa para ontem, você não vai fazer bem para ela, né. Uhum. Então acho que essa conversa clara, ela é muito bem, bem válida. Uhum. Eu acho que ser bem transparente quanto a isso, né, e procurar sempre uma empresa séria e uma pessoa idônea, né, a gente nunca sabe, né, quem vai quando a gente cai num golpe, a gente nunca sabe que vai ser um golpista ou quando compra algum produto de baixa qualidade ou algum produto que se oferece de um jeito e se entrega de outro, né, você não sabe o que que é, mas eu acho que tem muita coisa que você consegue, eh vamos falar assim, antecipar, remediar, né, Uhum. então, olhar o site do Banco Central, buscar essa empresa, buscar o endereço dessa empresa, referências dessa empresa, Reclame Aqui, sites similares, eu acho que isso é super válido. Oh, que legal, show de bola. Ô Jonathan, você que está no comando aí da Play Consórcios, é uma operação aí de um tamanho considerável. O que que é o risco do seu negócio? Onde você bate o olho assim na sua empresa e fala: "Cara, o que que é o risco do negócio?" Olha, eu hoje, assim, não sei se eu enxergaria como risco, né, porque eu já atuei no consórcio numa das piores crises ali no pico da pandemia, que a taxa Selic estava 2% e o consórcio ainda assim era muito competitivo, né. Uhum. Eu não diria que é um risco, mas se um dia o Brasil começasse a ter um dinheiro muito, muito mais barato, o consórcio não digo que extinguiria o consórcio, mas ele teria que fazer uma adaptação, uma readaptação e mudar esse cenário de taxa, de tudo mais, porque acabou inflacionando um pouco. Conforme a moeda, nossa moeda, a inflação, esses juros, ele se eleva, né, o consórcio ele vai ficando mais, vantajoso, ele tem melhores olhares, né. E no inverso, ele ainda é muito bom, porque é difícil o dinheiro ser emprestado a um custo barato, até pelo prazo, né, de retorno. Sei. Então, assim, risco é pessoas. Eu acho que você tem que acertar a mão em pessoas, cuidado com as pessoas que você vai colocar na sua companhia, cuidado com as parcerias que você vai fazer, cuidado com as administradoras, as instituições que você vai trabalhar, né, porque existem muitas pessoas de boa fé e muitas pessoas que não têm essa boa fé e não têm caráter. Então acho que o risco para esse negócio meu ali está em pessoas, cuidado com as pessoas ali. Legal, show de bola. Da sua empresa hoje, né, você falou que você começou, né, respondendo inclusive todos os e-mails, hoje você tem quase aí entre 60 a 70 pessoas e tudo mais, tal. O que que leva a esse crescimento que acho que é importante, né? Como é que sai de para manter inclusive essa cultura de servir, o que que você faz para que isso continue perpetuando entre os seus colaboradores? Olha, é um desafio, e é um desafio diário, né, a gente acaba bem atuante na operação, porque se você quer ter um negócio bem ajustado ali, e você ainda não conseguiu acertar uma dose de que essa engrenagem ande sozinha, sem você participar, você tem que vigiar igual a palavra fala, né. Tive a sorte da minha esposa me acompanhar logo no começo, bem no começo mesmo, comecei a fazer muita venda, tinha que fazer contrato, tudo, ela saiu do negócio dela e veio junto comigo, e Deus colocou pessoas muito boas na minha vida também. Uhum. Então as pessoas que nós fomos nos aliando, muita pessoa boa tá do nosso lado, né. Eu acho que isso é importantíssimo, você se afiliar a pessoas e empresas que compartilham os mesmos valores que você. Sim. Eu acho que se você tem essa frente de ética e caráter como a sua primeiro pilar, eu acho que todos os restos é consequência. Daí
treinamento de habilidade, de perfil, e aí eu acho que as coisas se enquadram. Legal. Sua esposa continua ainda na operação? Continua, ela faz financeiro, quem manda lá na verdade é ela, né, eu só ponho as caras Então por isso que deu certo. pra isso, por isso que deu certo. Entendi. Não, legal. Ela, desde o começo, então, ela continuou com você. Desde o começo ela me O continuou. que você acha que deu certo também? Porque acho que muitos casais que empreendem junto nem sempre dá certo, né? Começa a brigar em casa, tá? Foi até hoje, eu vou mentir pra você que é tudo lindo e maravilhoso, que não é, porque, né, é difícil você ter essa visão de pensamentos, né, desde a educação de um filho, como também tocar uma empresa e um negócio. Uma coisa que ajuda bastante é que eu sou comercial e ela é financeiro, processos, então a gente se encontra muito pouco. E aí, já tem uns anos que nós começamos um projeto de expansão. Uhum. A partir da segunda unidade eu já ficava em uma e ela na outra. Uhum. Então acho que essa distância, mesmo estando perto, ajuda também a não saturar e não ter muito desencontro, né. Sim. E cada um com seu chapéuzinho Exato, disso, cada um né? com seu No chapéuzinho. final das contas, o comercial não faz o que o financeiro não permite. É isso aí. Isso aí. Realmente não muda muito o que é em casa, né? É nisso assim. Não, show de bola. Que você olha aqui pra frente, né, Jonathan, nesse sentido e tudo Olha, mais, tal, o que você tá visualizando? eu assim, eu vejo um futuro muito promissor, né. Hoje nós estamos, com uma cabeça um pouco mais aberto, estamos redesenhando a operação, né. O nosso objetivo principal era para 2027 a gente ou abrir franquia da marca ou abrir um plano de expansão com sócios igual a gente já tem hoje. Uhum. E além disso, trazer outros produtos pro portfólio que a gente não tem, Uhum. né. Estamos nesse estágio de maturação, né, nós estamos avaliando se nós vamos criar frentes internas ou vamos buscar o melhor de cada produto e formar essas alianças, Uhum. né, mas eu vejo um mercado bem promissor, apesar da gente estar em um ano de eleição, Copa do Mundo, esse monte de feriado, guerra, apesar das coisas estarem um pouco conturbadas, eu acho que o Brasil e o brasileiro, ele é muito guerreiro, eu acho que é difícil isso aqui, mesmo muita gente querendo que dê errado, Uhum. eu acho que o brasileiro ele é tão abençoado ali, tão maravilhado aí por Deus que, mesmo apesar dos pesares, o Brasil Sim. acaba, então eu vejo com bons olhos. Tenho Uhum. muitos amigos que estão querendo dar passo para trás ou retrair a operação. Eu acho que são nesses momentos aí que você tem uma oportunidade aí de criar e consolidar. Legal, show de Boa, bola. boa. Ô, Jonathan, e aqui no escritório nós temos uma frente de negócio que ela conversa muito com corretores de imóveis e com imobiliárias. Legal. E aí, em um dos nossos bate-papo, você estava comentando de que tem uma frente também que funciona com cota contemplada, que são aqueles investidores que compram uma cota, alavancam o recurso que eles têm em mão já, quer dizer, o cara tem que ter algum recurso, tem que ter uma vontade de ter um imóvel, de ter um estúdio e transformar isso numa renda passiva. Conta pra gente um pouquinho de como é que funciona isso aí. Olha, essa é uma operação que ela tem crescido muito aqui no Brasil, ela está em Uhum. plena expansão, porque a gente tem várias oportunidades de investimentos, várias coisas novas, né? Igual o Bitcoin, que é uma coisa que ela não é tão nova assim, mas é nova, por exemplo, a geração dos meus avós, dos meus pais, não estão tão linkado Sim. a essa nova frente de investimento, né? Eu acho que apesar de todas essas frentes que vêm surgindo, que são também muito promissoras e boas, o bom e velho imóvel, quem compra terra não erra, eu acho que ela nunca vai deixar de ser uma boa opção. E muita gente que tentou investir em muita frente que não teve êxito, não teve sucesso, enfatiza isso, né, em que o mercado imobiliário ele tem muito lastro. Então muita gente muitas pessoas têm essa vontade de investir. E o mercado imobiliário ele é um investimento seguro. Então o que que o consórcio contemplado pode proporcionar para esse perfil de cliente que tem
perfil arrojado de investimento, mas ao mesmo tempo conservador, vamos falar assim, né? Você alavancar esse patrimônio de fato, né? Porque tem muito investidor que ele busca uma renda passiva, mas tem muito investidor que está focando no seu futuro. Então, um exemplo, um cliente ele tem lá R$ 500.000 e quer comprar um estúdio de R$ 500.000 para fazer Airbnb. Se ele tem um assessor igual a Lê, igual eu, na vida dele, talvez ele consiga multiplicar esse sonho por 3, sem tirar dinheiro do bolso e ainda ter um passivo mesmo com esses 3 imóveis, porque ele pega esses 500.000, compra 1.500.000 em carta contemplada, com esse 1.500.000 ele vai passar de um estúdio para 3, então ele vai ter a rentabilidade vezes 3, e essa rentabilidade vezes 3 vai pagar a parcela dele. Então, ao invés dele ter um estúdio e não ter dívida, ele vai ter 3 estúdios, uma dívida, mais um passivo que pague essa dívida e ainda dê um troco para ele. Sim. Dica de milhão essa, hein? Não, eu acho é uma estrutura que a gente já pensava e quando eu conversei com o Jonathan, conectou que ele falou, não, já funciona, tem parceiro que já está fazendo isso. Sim. E um ponto que é mais importante ainda, ele consegue ter 3 imóveis em regiões distintas, ele consegue inclusive diversificar isso aí, né, o tipo de investimento dele. Exato. E se ele tem uma frente boa de aquisição para essa carta contemplada, ele consegue sim que o valor do aluguel pague essas parcelas e ainda sobre um troco para ele, para talvez possível ou uma poupança ou um quarto imóvel, né? Para quando ele se aposentar lá na frente, ele vai ter quitado essa dívida do consórcio e vai ter um aluguel cheio de 3 imóveis e não só de um. Legal. Né? Esse tipo de operação que vocês estão falando, assim, é para qual nível, assim, né? Quanto de dinheiro, de repente, o cara tem que ter, pelo menos para iniciar, vocês acham que... Ele tem que ter o dinheiro que consiga ele comprar o primeiro imóvel, Tá. né? Então, assim, não o valor à vista, né? Sim. Mas se é um imóvel de 500.000, eu falaria no mercado de hoje, como as cartas contempladas estão, eu falaria aí de uns 37% a uns 50% de entrada para ele já comprar uma carta contemplada. Sim. Agora, se ele tem paciência e não tem pressa, e esse é um projeto que ele quer realizar, eu não indicaria nem a contemplada, e sim um O consórcio, tradicional. com uma taxa boa, com uma administradora boa, com índice legal de contemplação, eu iria para essa linha aí. Legal. A gente, quantos clientes hoje a gente está fazendo esse tipo de operação aqui, Ale? A gente tem alguns aqui, né? Nós temos algum com consórcio contemplado ainda não fazemos, mas é uma frente que já está bem avançada, porque nossa parceria com imobiliários também é coisa recente, né? Nós tínhamos outros parceiros, mas trabalhávamos outras linhas. Pensando agora na estrutura do consórcio, é bem recente, mas é algo que dá para estruturar e já entregar um produto pronto. Sim. É uma pessoa que já está no mercado, já conhece o cliente, já conhece o imóvel, já sabe a relação do quanto gera de aluguel naquele imóvel, né? Quanto gera de renda passiva, e eu só vou facilitar a compra do imóvel. Exato. Porque de duas a uma, né? Ou esse cliente ele vai pagar esse imóvel à vista, ou ele vai dar uma entrada para aquisição desse imóvel, e o objetivo, talvez, da grande maioria é que o aluguel desse imóvel pague a parcela ou ajude bem a pagar essa parcela, né? Sim. Então ele vai ter uma frente com um consórcio contemplado que vai ter uma taxa de juros inferior, melhor do que a do financiamento, e não vai ter que esperar a contemplação do consórcio. Então a carta contemplada vai entrar no meio ali, né? Sim. Ela é mais cara do que uma carta normal, porque tem um pedágio que é cobrado nela pela condição de já contemplada, só que ela é bem mais em conta do que a taxa de juros de um financiamento. Legal. Então, para o cliente que está fazendo esse tipo de investimento, se ele tem uma pessoa séria para atender ele nessa frente de carta contemplada, ele vai ter bem mais êxito financeiro nessa operação. Legal. Ô, Jonathan, e aí um outro detalhe, esse nós não conversamos antes, mas aí tá me surgindo uma dúvida agora. Se pensar num escritório como a RV4, uma carteira de clientes investidores,
que o cliente investidor consegue pensar em uma estratégia para fazer com cotas contempladas, fora esse aqui com imóvel? Tem algo que o mercado está praticando, está avançando bem assim? Tem sim. Olha, a gente tem uma outra frente aí que cresceu bastante lá no nosso escritório, que é para a parte de bens móveis, né? Hoje tem muita empresa fazendo locação de veículos, motos, estão montando negócio disso, né? Você vê, eu acho que vocês devem ter acompanhado aí, tá mais comum. É uma frente boa também, bem promissora, que ela tem uma rentabilidade até maior que a do imóvel. Ela tem os seus riscos ali, né, de você ter um problema com o veículo, com o condutor, esses afins, mas também existem estratégias para você minimizar esse risco. Uhum. Então ela é uma frente bem bacana, mas eu acho que a venda da cota, né, essa rentabilidade, a Selic em alta também, a carta contemplada, ela tem um spread bacana, porque o rendimento da maioria das administradoras, quando a carta está contemplada e não é utilizada, ele é com base na taxa Selic. A Selic está alta, então ele tem um rendimento bacana. Então o rendimento ele é superior à correção, então é bem interessante também nessa frente, né? Mas eu acho que a mais nobre a se explorar mesmo é essa locação, essa evolução patrimonial seguida da locação. Legal. Capital de giro o pessoal tem usado, é possível usar ou não? Não acho que é um ponto, Muito, né? muito, muito. E tem algumas administradoras agora que, assim, estão abrindo essas portas. Antigamente o mercado tinha um pouco de receio, Uhum. mas, meu, eu acho que o mercado já entendeu que é comum e é necessário. Todas as empresas buscam capital ou aporte em algum momento. A minha é a empresa que não precisar, mas eu acho que de 10 pelo menos Sim, 7 ali precisam de capital em algum momento para o novo projeto, ou pelo menos para segurar a operação até ela sim, começar Sim. a dar giro, né? E aí as administradoras tinham muito preconceito com isso. Hoje já é uma coisa mais aberta. Muita administradora que não aceitava de jeito nenhum, hoje já aceita, né? Tem administradora que se fala: "Ah, essa aqui nunca vai aceitar". Hoje ela permite. Então é um mercado bem promissor, porque você consegue levantar esse recurso e você tem uma taxa melhor do que qualquer sim, linha de crédito, porque o crédito sem garantia, que é emprestado, ele é o mais caro que tem, né? sim. O que que mudou nesses 10 anos aí, Jonathan, né, que acho que hoje, de fato, a galera tá mais consciente, né, ou não sei, tá mais aberta, então, a esse produto. O que que você acha que mudou? Eu acho que a informação, ela tá chegando mais clara na mesa das pessoas e com mais facilites. Uhum. E eu acho que pessoas de renome, muita gente importante, viu o consórcio com bons olhos, falou bem do produto, e eu acho que juntou, né? E foi uma série de fatores ali, alta dos juros, né? A necessidade a carência de crédito, né? Uhum. E a necessidade das pessoas, acho que fez tudo de encontro aí para o consórcio ter esse crescimento aí nesses anos. Legal, show de bola. Faz sentido. Você tem mais algum ponto que você queira falar sobre a Play aí, Ale? O que você acha? Acho que abordamos bastante. Eu acho que foi uma conversa boa aqui, deu para abordar bastante ponto aqui que a gente estava pensando, que nós lidamos no dia a dia. Acho que no final tem bastante exemplo, né, daqui do escritório, Sim, ou até do Jonathan, daria para ficar uns 2 sim. dias aqui falando de casos práticos. Eu, antes de fechar, então, Jonathan, eu queria fazer uma pergunta, né, que acho que talvez está em vários momentos, né? Eh, Qual foi o momento que você, de repente, ali na agência, né, você comentou que aquele projeto que te deu prejuízo foi um momento que você falou: "Putz, é o momento de eu parar", né? Depois disso, quando você entrou no consórcio, teve algum momento que você chegou a pensar em desistir ou não? Desistir não, mas várias vezes na minha cabeça veio essa dúvida com relação a crescimento, Uhum. né? Porque quando você escolhe crescer, né, eu acho que é um dos maiores desafios de todas as empresas é essa curvatura de crescimento. Uhum. Porque quando você tem uma coisa que você tem a oportunidade de vigiar, de estar presente, de estar o tempo todo ali, é muito mais fácil uma gestão do que alguma coisa que você faça à distância Sim. e que envolva mais pessoas, né. Então nesses anos aí já teve unidade que nós abrimos e fechamos,
por questão de comportamento, por tudo. Então, assim, já teve alguns momentos de eu falar: "Meu, vou segurar um pouco, Uhum. vou segurar um pouco esse crescimento". Já teve momento, assim, de dores, de eu falar: "Meu, acho que eu vou retrair o negócio para ficar mais sob os meus olhos", né. Mas depois, quando eu paro para pensar com calma, né, Uhum. aquele desejo, aquela vontade de crescer é tão grande, Uhum. e o negócio ele só tem prosperidade quando você tem boas pessoas do lado, então eu falo assim: "Cara, faz parte do negócio". Essa é uma situação que nós temos que lidar com humanos, né. Se você não gostar de gente, cara, não vai empreender, ou faça alguma coisa que você seja carreira solo, né, porque se você decidir empreender, você tem que gostar de pessoas. Sim. Mas já teve ali momentos de dor, de desafio, né, traições, né, que você coloca em risco, né, vale a pena tudo isso, todo esse esforço, todo esse sacrifício, porque você realmente se entrega, né, Sim. mas, a vontade de crescer é maior. Meu. De onde que vem essa vontade? Ah, não, eu acho que vem de dentro, cara, não dá pra saber, né, porque assim, é uma coisa assim, é um desejo, sabe. Eu acho que você vai alimentando isso, eu acho que você pensa tanto, né, em crescer, em fazer acontecer, que isso vai virando parte de você. Legal. Hoje que legal. Faz parte lá atrás, né, desde a da decisão que você Exato. tomou que ia ia comprar aquela bermuda lá, né, É ia ter o isso dono aí. daquela loja. Não, show de bola, ó. Jonathan, para a gente poder fechar, eu sempre gosto de que o nosso convidado passe uma mensagem, né, de repente para nossas pessoas que estão nos assistindo e tudo mais, então, que dica aí, né, você já deu uma dica de milhão aí para a galera, né, mas que dica que você daria aí pensando, né, no papo que a gente teve em toda a sua trajetória e tudo mais tal, o que que você acha que, você gostaria de deixar como uma mensagem para as pessoas? Olha, hoje, né, tenho 40 anos, tenho muito à frente, mas já tenho muita história para contar, né. Eu diria que meu principal conselho ali, principal aprendizado, realmente é a persistência. Os desafios, os erros, os acertos, as caídas e as levantadas, elas fazem parte de qualquer negócio. Eu acho que Uhum. assim, se é aquilo que você realmente quer, se você sonha com isso, isso é uma prioridade na sua vida, persista, porque uma hora ou outra vai dar certo. Às vezes a gente quer que seja no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. Então é continuar fazendo o certo, fazer o bem sem olhar a quem, Uhum. que na hora certa as coisas vão acontecer. Show de bola, beleza. Boa. Você quer fechar, né? O meu não é um pensamento, o meu é mais agradecer, né? Vamos Sim. aproveitar e agradecer mais uma vez o Jonathan aqui, mais do que tudo pela parceria. Já tem um bom tempo que a gente trabalha em conjunto, a RV4 e Play. Eu entendo que é uma operação que ela é muito diferente do que é o operação de investimento para os nossos clientes. Sim. Então, por isso que eu gosto sempre de frisar para todo mundo, para assessor, para cliente, para parceiro. Escritório de investimento é sempre o mais complicado, porque o cliente tem tanta facilidade do lado do investimento, e Uhum. quando a gente fala de crédito, mercado de capitais, câmbio, consórcio tradicional, contemplado, tem sempre o tema de documentação, é mais burocrático, mas o que prova, principalmente para os clientes que estão entrando nos nossos estudos, é que o negócio funciona. Sim. E o negócio ajuda. Quem está querendo avançar com o imóvel está conseguindo. Quem está querendo avançar com um veículo, com lancha, sei lá o que, está conseguindo, né? Uhum. Então eu entendo que a gente está conseguindo atender muito bem os clientes que estão entrando com a gente nas nossas operações aqui. Isso é o mais importante, eu acho que para todo mundo. É Perfeito. isso aí. Eu agradeço aí também, Jonathan, né, acho que o Ale falou de uma forma técnica, eu vou falar talvez de uma forma, talvez marqueteira, mas não sei, mas eu acho que assim, de fato, você falou de 10.000 clientes, né, são 10.000 sonhos que se ajudou a conquistar, obviamente, né, então assim, a gente está aqui, o nosso propósito no final das contas é o mesmo, né, fazer com que as pessoas de fato conquistem seus sonhos, né, então É isso aí. a gente fica muito feliz mesmo por isso de ter parceiros como você que ajudam pessoas a de fato terem as suas conquistas, né? E aí por isso que, né?
para vocês que estão nos assistindo, né, ou assistindo esse episódio, se querem saber mais, né, sobre como conquistar seus sonhos, como pelo menos conhecer, né, minimamente essas estratégias, né? Sim. Você vê, o Jonathan só está começando ainda, né? E já é um gigante no mercado. Então, assim, eu acho que de verdade tem muita oportunidade para a gente, de fato, poder ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos de uma forma mais rápida, né? Ou de fato poder crescer, né? Então, de novo, Jonathan, obrigado, tá? Eu que Pela agradeço, presença. agradeço a Selmar, agradeço a Lê, agradeço vocês a RV4 aí pela parceria, pela oportunidade. Tô muito feliz com essa parceria aí, sei que tem muito aí, muitas bênçãos ainda estão por vir. Obrigado aí a todos aí. Show de bola. Valeu. Bom, se você gostou mais desse episódio, curte, compartilha com as pessoas que de repente ainda não conhecem, né, a história do Jonathan, que é muito inspiradora pra gente. Grande abraço. Obrigado. Até mais, pessoal.